Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Em homenagem e apoio ao Setembro Verde, o programa que tem como objetivo promover a visibilidade da causa da pessoa com deficiência, nós vamos fazer uma série de programas, tá? Trazendo pessoas com deficiência para poder estar falando sobre o problema, para que toda a sociedade saiba o que essas pessoas sofrem, tá? Hoje estamos aqui, trouxemos o vereador José Roberto, autor da lei no município de Conchal, tá, do Setembro Verde, e hoje nós estamos aqui com Milton César Caleb, correto? É isso aí, conhecidíssimo na cidade também, e nós vamos conversar um pouquinho. Milton é cadeirante, né? E nós vamos falar um pouquinho das dificuldades, do que precisa, e não se importem com o cachorro que está latindo, tá? Boa noite, César. Boa noite, tudo bom? Gia, tudo bem? Primeiramente quero agradecer o convite, né, pela primeira vez um jornal da nossa cidade, né, teve interesse de fazer reportagem sobre a causa da pessoa com deficiência no município, né, algo que nunca aconteceu, né. E, bom, eu já nasci com uma lesão medular, né, conhecida como mielomeningocele. Quantos anos você tem, César? 35. 35. E desde que eu nasci aqui na cidade, nunca foi feito nada, né, sobre a questão da pessoa com deficiência no município. Não temos lazer, não temos esporte, dificilmente transporte, né, que agora a gente está com um circular adaptado bom, de qualidade. E temos muitas dificuldades, né? Uma delas é calçadas. Então, eu ia perguntar para você quais são, porque assim, nós sabemos que não apenas Conchal, mas acho que a maioria das cidades no país não se adequaram à lei que protege, prevê o deficiente, né? Sim. A maioria. Quais são as prioridades, ou seja, que o município, no caso, vamos falar do nosso, é claro, né? Mas quais são as prioridades que o município não cumpre? O que deveria ser de imediato? Questão de acessibilidade, né, urbana, que quando a gente fala em acessibilidade, é bom enfatizar isto, que a pessoa acha assim, é só para o cadeirante. Não, é para a pessoa com deficiência, é todos os tipos de deficiência, né? Primeiro, eu quero deixar aqui bem claro para todos que estão assistindo essa reportagem, que a terminologia mudou-se. Em 2008, que era portador de necessidades especiais, não usa mais esse tipo de terminologia. Agora é pessoa com deficiência, ou se você quer dizer de uma deficiência específica, então você coloca pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, e aí por aí vai. Sim. Né? E as questões que os municípios não cumprem acessibilidade urbana, transporte, prioridade de atendimento, tá? Principalmente nos setores públicos, né, de saúde, entre outras questões aí da prefeitura. Sim. Que a maioria não tem noção do que é a prioridade, né, para começar. Eles não têm conhecimento da legislação, né, que é idoso, com mais de 60 anos, pessoas com deficiências, gestantes e depois, por último, mulheres com crianças de colo. Essa é a lei da prioridade. E o que mais a gente enfrenta dificuldade são as calçadas e a falta de um transporte adaptado. Sim. Com profissionais capacitados para te auxiliar a entrar no transporte e sair do transporte, que infelizmente no Brasil, né, temos vários municípios com esse defeito. Sim. Né? E a outra questão é a saúde, né, porque a gente tem prioridades em atendimentos, nos transportes, por exemplo, quando não tem o transporte que é de porta em porta, né, que dependendo da deficiência a pessoa não consegue ir até um ponto de ônibus, então a prefeitura tem um transporte que pega na porta e leva até a porta da onde a pessoa precisa ir.
Muitos motoristas não sabem que nós temos o direito, se tiver atrasado, por exemplo, de parar ele sem ser no ponto. Então eles não param pra gente. Isso é um direito nosso. E os idosos também. E o que a gente enfrenta por exemplo, a dificuldade por causa que demora para descer a rampa, colocar o cadeirante lá. E nos bancos? Os bancos também. Porque o banco é um problema, porque na porta giratória não passa. Para eles abrirem a porta paralela... Uma burocracia. Você tem que muito fazer... constrangimento. Sim, você tem que fazer sinal pro guarda, esperar o guarda chamar o gerente, porque o gerente que tem a chave que é para o deficiente entrar. E aí passa um detector de metal, né? E enfim, são vários constrangimentos aí que a gente tem. Tem o caixa que é prioritário, né? Que é para a pessoa com deficiência e para o idoso, que ele é um pouco mais baixo, né? Que é a altura já da norma da BNT, que é para a gente poder ter uma facilidade de digitar a senha e tal. Mas muitos também não respeitam esse caixa eletrônico, né? Utiliza-se dele, sendo que ele deveria ficar livre para as pessoas com deficiência e para os idosos. Sim. E também deveria ter uma pessoa do banco para auxiliar aquelas pessoas que têm dificuldade, né, para sacar, para fazer depósito ou qualquer outra transição que o banco faça, né? Então essas são algumas das questões que nós temos aí dificuldades. Fora que aqui no nosso município, o Banco do Brasil tem uma vaga que não está correta, porque a faixa adicional, que é para o cadeirante descer, não tem. Então se você para o seu carro na vaga, quando para um carro ao lado, você não tem espaço para você descer com a sua cadeira de rodas. Sim. E se você põe no desenho universal que tem lá em cima da calçada, vem outro para trás e aí você não consegue sair. Então são duas questões que estão erradas aqui no nosso município. Que deveria ser só no asfalto e não na calçada, a vaga. Deveria ter a faixa adicional, que faz parte da norma, né, BNT 9050, e também da lei, está na lei da brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, 13.146, que é de 2015, né? Mas ninguém se atenta a isso, né? Como você faz para sair de casa? Sai bem pouco. Eu costumo dizer, olha, nas calçadas não dá para andar, nas ruas piorou. Eu costumo dizer que dentro do nosso município, assim, é geral, mas a gente está em Conchal, nós vamos falar de Conchal, obviamente, né? Que o cadeirante, o deficiente, exceto o idoso, que ele ainda consegue, né, se locomover com dificuldade, mas ele vai. Cai, sobe, vai no buraco daqui, no buraco dali, mas vai. Agora, por exemplo, o cadeirante, na calçada ele não pode andar, porque as calçadas são todas arrebentadas em Conchal. Sim. Tá? São todas fora de nível, as rampas foram feitas inúmeras rampas na cidade, mas ao mesmo como uma pessoa leiga, eu vejo que estão todas erradas. Sim. Tá? Porque o cadeirante ele vai usar aquela rampa, é perigoso ele bater de cara no chão, né? Ou com asfalto, né? Ou com asfalto, é complicado. Então, assim, eu costumo dizer que o cadeirante ele vive numa prisão. Sim. Uma prisão que não se limita só à cadeira de roda. Não. Entendeu? Se limita, você é obrigado a ficar em casa porque não tem condições. Como é que você faz para... Então, quando eu não saio com amigos, né, que me pegam na porta de casa, dificilmente eu saio. Ou eu ando mesmo no bairro onde eu moro, né, que também não é aquela maravilha, né, por causa que o asfalto... Você mora lá na parte alta da cidade, lá no 3, e para segurar esse negócio na descida? Não tem como, você tem que pegar só as ruas planas. Descida nem pensar, né, porque você não consegue... Não tem jeito. Sofrendo um acidente aí. Você vai chegar lá embaixo rapidinho. Sim. Então, e nosso município não tem como a pessoa com deficiência nem tirar a sua habilitação, porque não temos autoescolas preparadas, né, para a pessoa tirar a sua habilitação. E se você vai fora, é o dobro do valor. Uhum. Então a maioria
dos deficientes aqui do nosso município não tem habilitação e depende do transporte público. Então, e ele não sai da casa, né? Nossa, o vereador José Roberto está me falando que está sendo feito um conselho do deficiente dentro do município, né? Que a partir daí que vão conseguir mapear a quantidade de pessoas com deficiência que tem dentro de Conchal, para se começar a tentar tomar algumas providências, né? Ou seja, nós ainda estamos longe do ideal. Não começamos nem a engatinhar. 2007, na gestão do senhor prefeito Valdeci, né, foi criada-se a lei e só criado a lei e ficou no papel. Não fez a formulação de conselheiros, enfim, não fez nada. E agora, né, com o vereador José Roberto, que foi presidente da APAE, né, de uma entidade que trabalha com pessoas com deficiência, pegou essa lei e nós trouxemos um pessoal do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, né, uma conselheira que é da cidade de Paulínia, para nos auxiliar, porque como estou com essa lei aqui, gente, tá 13.146, para atualizar através dessa lei a lei do nosso conselho, né, porque lá estava portador de deficiência, né, e não é mais, é pessoa com deficiência, entre outras coisas que estavam erradas. E agora estamos aguardando aí o nosso prefeito sancionar, né, a lei novamente, com as mudanças, e a gente fazer aí a escolha, né, do presidente, do vice e os conselheiros que vai fazer parte dessa mesa diretora, né, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E através do conselho a gente pode auxiliar o prefeito e os demais departamentos a fazer o censo para descobrir quantas pessoas com deficiência tem no município e por cada bairro quais os tipos de deficiência que tem, né? Porque daí facilita também para os agentes comunitários de saúde, né, para os médicos do nosso município atender melhor ainda essas pessoas com deficiência. Existe um grupo dentro do município, um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, alguma coisa que vocês conseguem conversar entre vocês, não? Não. Não existe essa união? Não, não existe. Então você não faz nem ideia de quantos cadeirantes, por exemplo, existem na cidade? Não, eu conheço poucos, né, que saem para a rua na verdade. E quando a gente trouxe o pessoal do Conselho Estadual aqui, é que eu fiquei sabendo que a APAE atende 162 pessoas com deficiência, né? Vários tipos de deficiência. Ou seja, para o nosso município que tem 30 mil habitantes hoje, é muita gente, né? E não é todos que vão na APAE. Por exemplo, eu não vou na APAE e conheço outros que não vão na APAE. Então, se a APAE atende 162 pessoas com deficiência, você imagina quantos nós não devemos ter no nosso município. Exatamente. E é só através do conselho, desse censo, desse mapeamento, para poder chegar a esses números. Esse número exato. Setembro Verde, a campanha. O que você diz dela? Conchal é um dos poucos municípios, dos primeiros, na verdade, um dos primeiros municípios a aderir à campanha. Sim. O Setembro Verde é uma campanha do mês da luta, né, da pessoa com deficiência, que é dia 21 de setembro. Conchal, pela primeira vez, né, tivemos aí pessoas interessadas em abraçar essa campanha do Setembro Verde, muito bom. Sim. Né, porque temos agora pessoas interessadas na questão das pessoas com deficiência. Então começamos o caminho aí, né? Eu faço parte do Núcleo Regional 3, né? Igual eu estava comentando com você. Ele é um órgão do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, né, do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem 10 núcleos. Conchal pertence ao núcleo 3, que hoje tem sede em Hortolândia. Sim. São 90 municípios, né? Este núcleo ele é para auxiliar os municípios a
constituírem os conselhos municipais da pessoa com deficiência e também auxilia, né, o que pode, o que não pode o conselho fazer, o conselheiro fazer, o presidente e o vice dão capacitação para os conselheiros, né, para auxiliar eles também nessas questões da pessoa com deficiência do município, né? E o que pode auxiliar o prefeito, os vereadores e os demais departamentos ou secretarias, né, dependendo da cidade. Aqui na nossa é tudo departamento, né? Sim. Então, o Setembro Verde, no meu ver aí, já é um bom caminho aí pra gente... É um primeiro passo. É um primeiro pra passo. gente poder abrir mais a visão da sociedade, né, sobre as questões da pessoa com deficiência, porque tem muitas pessoas que têm medo de chegar no deficiente e perguntar: hoje eu estou vendo você de óculos, o que você teve? Certo. Né? E isso Acha é normal, constrangedor, né? não é constrangedor, é normal você chegar na pessoa e perguntar. É melhor você perguntar do que você julgar. Exatamente. Né? Eu penso assim, né? E então a campanha Setembro Verde aí, que o vereador Zé Roberto quer fazer, trazer a presidente da FEAPaz para fazer uma palestra aqui no nosso município, né, sobre as questões aí da pessoa com deficiência. Eu acho que já é um bom passo, que se a população for, né, já está de parabéns, porque vai aprender um pouco mais sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos direitos, né, e nossos deveres também, porque não temos só direitos, né, temos deveres como qualquer cidadão tem. Exato, vocês têm os deveres igual a todos os cidadãos, mas os direitos não lhes são dados. Exatamente. Como qualquer cidadão. Exatamente. Bom, deixa aí uma mensagem, nós vamos estar trazendo outras pessoas com deficiência, inclusive o Nilton está nos ajudando, tá? A fazer esse link com o pessoal. E deixa aí uma mensagem para as pessoas que... Bom, a mensagem que eu deixo para todos é, primeiro, para as pessoas com deficiência se unirem mais e cobrar os seus direitos, saber cobrar, não ofender, né? Porque a gente não consegue nada com ofensas e temos muitos direitos que a gente não tem nem noção, né? E a gente buscando, hoje em dia, com a ferramenta que a gente tem, que é a internet, né? A gente pode ter muitos conhecimentos. Para os demais cidadãos, perguntar sempre que tiver dúvida, né? O que posso fazer, se quiser ajudar, como posso ajudar. E se quiser tirar dúvida também sobre questões da deficiência da pessoa, não se sinta constrangido, chega na pessoa numa boa, pergunte para ela. Somente assim todos nós teremos um país melhor. Com certeza. Antes de terminar, você estava me mostrando aí o negócio da carteira de... como é que é? Esse aqui é um cartão. Puta, cartãozão. Que é para vaga da pessoa com deficiência e o idoso também tem, né? Não se usa mais adesivo no carro, tá? Sim. Se utiliza esse cartão, né? E a guarda de trânsito ou a polícia militar, né? Eles olham no painel do carro quem tem esse cartão. Se não tiver, a pessoa é multada, né? E 7 pontos na carteira, para quem não sabe. E tem prazo de validade? Tem. E a multa é bem salgadinha também, né? R$293. Então tem que ter esse cartão para estacionar na vaga. Sim, porque antigamente, Jean, era fácil você ir numa gráfica ou numa papelaria e fazer um adesivo e colocar no seu carro e utilizar da vaga. Então esse cartão aqui você precisa fazer um formulário, né? Colocar sobre a sua deficiência ou a questão da sua idade, né? Mas hoje está terrível isso aqui. E aí se você não for atrás, né, você não tem o direito de utilizar da vaga, né?
Então ficou um pouquinho melhor agora essa questão, porque daí os engraçadinhos que gostariam de usar não podem mais, né? Somente as pessoas que realmente têm o direito, né? Porque muitos acham que a vaga para o deficiente e para o idoso é um privilégio, não é, é um direito federal, né? Está na lei LBI, é um direito federal. Certo. Bom, Nilton, muito obrigado, tá? Pela sua presença, muito obrigado por estar levando essa informação. É muito importante, tá, nós estarmos encorajando outras pessoas com deficiência a poder estar falando, reivindicando, buscando os seus direitos, porque só dessa forma, a partir do momento que houver a união, tá, que se vai conseguir chegar em algum lugar. Eu acho que as pessoas com deficiência do município deveriam aproveitar agora esse momento, essa oportunidade, que existem pessoas como esse vereador, entendeu? O prefeito está inclinado a fazer bastante coisa também. Sim. Então acho que as pessoas deveriam se unir, as pessoas com deficiências, para poder reivindicar um pouco mais. Porque, por exemplo, porque é complicado, eu quero ajudar, mas como? Se vocês não me disserem ou não disserem a eles como ajudar, é um tanto complicado, entendeu? Certeza. Justamente pela, eu não vou dizer a falta, seria assim, a falta de interesse do problema do próximo, tá? Então, a pessoa que não tem deficiência alguma, tá, vamos dizer assim, ela normalmente ela não se preocupa com o problema do outro, o outro que está ali. Sim. Né? Então acho importantíssimo um momento de união, e que não fique só no mês de setembro, né? Com certeza. Que seja todos os anos, todos os dias do ano, certo? Certo. Como eu digo, né? Para você saber o que eu passo, o que um deficiente visual passa, o que um deficiente auditivo passa, se coloque no lugar dele, né? E aí você vai saber um pouquinho das dificuldades, né? E do que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas que bom que o nosso município aí está dando os primeiros passos, né? E que seja os primeiros de muitos, né? E que não pare por aqui, que outras gestões que vierem possam dar continuidade, né, nessa causa aí que é grande, e todos nós merecemos, né, o respeito e possamos ter uma vida social melhor. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você. E obrigado a todos aí que estão assistindo. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí com a pequena experiência que eu tenho. Com certeza. Obrigado, amigos. Até a próxima.